Vamos agradecer a Deus por sua presença. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo. O Senhor está nesse lugar, Senhor. E nós te agradecemos pelo Senhor ter vindo aqui nessa noite, estar nesse culto, ser adorado, ser engrandecido. Oh, Senhor, obrigado pela tua manifestação. E pedimos que o Senhor se manifeste agora, como nunca, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar de uma forma gloriosa e tremenda em nosso meio. E venhamos ver, reconhecer a tua voz, ver os teus prodígios e as tuas maravilhas. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, te pedimos e encomendamos tudo nesse lugar em teus cuidados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1. Se você não leu um capítulo da Bíblia hoje, você vai ler agora. Pena que é um capítulo curto, só tem 10 versículos. Então, você lê tranquilamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, reconhecendo-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por estar aqui nessa noite. Oh, te louvamos pela presença do teu Espírito que está aqui agora conosco, nesse lugar. E pedimos que esse Espírito Santo e bendito fale aos nossos corações e se manifeste nesse lugar, revelando a Jesus Cristo, como mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos por isso, Pai, porque Tu irás fazer muito mais do que está sendo pedido e do que nós pensamos, conforme o Teu poder que está nesse lugar, operando em nós e através de nós. Em Teu nome, Jesus, te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Podeis sentar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo classifica
a igreja de Tessalônica como igreja modelo, como igreja padrão. As cartas são enviadas a várias igrejas, e cada igreja tem a sua característica, tem a sua dificuldade, tem a sua tribulação, tem as suas virtudes, tem os seus problemas. Mas a igreja de Tessalônica, ela fica numa posição acima das demais quando Paulo faz declaração a respeito dela. E é uma igreja que você vê que ela está em pleno avivamento. E eu vi uma declaração de Charles Finney, que ele fala o seguinte, que avivamento é o princípio da obediência a Deus. Eu nunca tinha visto um conceito desse, mas esse conceito, ele é tremendamente desafiador e chocante como deve ser os princípios de Deus para nós. É o princípio da obediência a Deus. Avivamento. Que coisa. E eu estava ouvindo essa canção que fala de João 14, que eu me manifestarei a ele, né? Ele disse que aquele que guarda minhas palavras, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Deus vai se manifestar a você. Deus está se manifestando nesse lugar. Deus se manifestou a mim lá em cima, quando eu parei para pensar nesse versículo. E não foi só aquela presença que aquece o coração, foi algo praticamente físico, como se alguém estivesse do meu lado. E Ele está aqui nessa noite, eu quero que você sinta Ele do teu lado, aleluia. E quando Ele tocar a tua vida, ela nunca mais será a mesma. Aleluia! Glória a Deus! Ele quer arrancar essa enfermidade da tua carne. Ele quer purificar esse pecado da tua alma. Aleluia. E Paulo começa a falar com ela, com aquela igreja. Os três escrevendo ela a carta de Paulo, mas ele teve a ajuda de Silvano e de Timóteo. E ele começa com seu cumprimento tradicional, rotineiro, em todas as comunicações com a igreja: graça e paz. E aí ele começa a falar a respeito daquela igreja. E ele vai dizendo o seguinte: dando graças a Deus a todos vós, mencionando em nós as nossas orações, e sem cessar. Mencionando-vos, aliás, colocando vocês diante de Deus em oração e sem cessar. Ora, uma igreja padrão, que eu acabei de dizer, uma igreja modelo, uma igreja que estava em pleno avivamento, Paulo está dizendo que continua orando por ele sem cessar. Ele não tem um pensamento equivocado, como muitos, como nós, de acharmos porque a nossa vida espiritualmente teve um determinado progresso, nós podemos relaxar na oração. Pelo contrário, a oração tem que ser intensificada para que o progresso seja mantido. A oração tem que ser aumentada para que você caminhe mais para perto de Deus e cumpra o propósito dele na tua vida. A oração é a coisa mais importante da igreja. Quem não ora, não conhece a Deus. Quem não ora, não tem relacionamento com Deus e não tem vida em si mesmo. Porque o único mecanismo que pode promover vida espiritual, trazer vida de Deus para dentro de um povo, para dentro de uma pessoa, se chama oração. João Wesley, ele faz uma declaração, ele diz que, uma declaração bem forte.
Parece até heresia. Para alguns teólogos é até heresia. Porque teólogo não gosta de orar. Gente que gosta de ficar lendo muito, olha, você tem que meditar nas Escrituras. Isso é fundamental, isso é essencial. Todos nós precisamos, que é alimento, é pão. Mas tem gente que gosta de ficar lendo para acumular conhecimento. Geralmente essas pessoas elas são negligentes na oração. E tudo para elas é exagero, é excesso. Então essa declaração de Wesley parece estranha para muitos, mas ele diz assim: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade, a não ser que alguém lhe peça. Deus limitado? É. Parece. É uma teoria dele que eu concordo plenamente. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade, a não ser que alguém lhe peça. Por que isso? Porque Deus trabalha dentro de um princípio de legalidade. Um princípio legal, de leis estabelecidas. E Ele não quebra a sua própria lei, que Ele estabeleceu. E uma das leis que Ele estabeleceu foi quando Ele criou o homem, Ele entregou essa terra para o homem. E Ele disse para o homem: dominai a terra. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que existe, dominai. A terra foi entregue aos filhos dos homens. E o Salmo 16, se eu não me engano, é 116, diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu ao homem. E o que o homem fez? O homem se vendeu para Satanás. O homem pecou. E à medida que o homem peca, Satanás passa a ter o domínio que era para ser nosso, que era para ser dos homens. Esse domínio para ser de Satanás, porque o homem passa a ser escravo do pecado. E quanto mais ele peca, mais Satanás tem domínio sobre ele. Quanto mais ele peca, mais ele é escravo do diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Ele está aqui nessa noite para desfazer as obras do diabo na sua vida. Não fuja dele, porque Ele é a única solução para você. Então, por causa desse princípio, se o homem não pede, Deus não faz. Se o homem não intercede, Deus não entra. E tem que ser oração sincera. Sabe quando você fala com alguém que você move o coração dela? A forma como você se dirige àquela pessoa? Da mesma maneira. Não é ladainha, Deus detesta isso. Imagine alguém repetindo coisa no teu ouvido o tempo inteiro. Alguém perto de você. Não useis de vãs repetições quando orardes, mas entra no teu quarto, ora em secreto, e aquele que vem em secreto te recompensará. Bartimeu clamou por ele, ele não parou, continuou andando. Ele foi clamando mais alto e ele continuou andando. Ele não podia intervir diretamente e curá-lo da cegueira? Ele não podia simplesmente chegar ali e resolver tudo. No tanque de Betesda, ele não podia curar a todos? Havia vários enfermos, aleijados, moribundos, cegos. Mas ele curou apenas um. Mas Bartimeu, voltando a ele vai gritando, e dizem os que estavam em sua volta, mandando ele calar. Cara, se não incomode o mestre, por que você está gritando? Por que você está fazendo tudo isso? E a Bíblia diz que quando mandaram ele calar, ele clamava cada vez mais alto, até que Jesus
parou. A tua intercessão já chegou até esse ponto? A tua oração já chegou até esse ponto? O teu clamor já fez ele parar por você? Ele já parou para te atender? Ele já parou para te estender a mão? A tua oração já chamou a atenção dele a esse ponto? Então por que reclamas? Então por que murmuras? Se não tem inclinado o teu coração inteiramente a ele, mas a ti mesmo. A gente reclama, irmãos, porque as coisas não acontecem, porque ele não vem. Mas nós não paramos para pensar que a nossa oração e a nossa busca, ela é medíocre, ela é interesseira, ela não é de todo coração. E Deus vai responder a uma igreja que clama de todo coração. Deus vai responder ao crente que clama de todo coração. Deus vai atender aquele que está orando com todo o seu coração. Deus vai se inclinar a ele. Aleluia. Deus vai se inclinar a você nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Ele está movendo o teu coração. O teu coração está se achegando a ele. E você vai receber a sua bênção. Porque algo está nascendo em teu coração diferente. Algo está movendo dentro de você de forma diferente nessa noite. Você está sentindo algo diferente nessa noite. Seja liberto por ele. Seja mudado por ele. Tenha a tua vida de oração mudada. Tenha a tua vida inteiramente mudada. Porque ele está aqui. Não desperdice a sua presença. Não perca a sua oportunidade. Não perca o seu momento. Porque Bartimeu não perdeu. Ele clamava cada vez mais alto. Jesus parou e mandou chamá-lo. E disse, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus, então veja. Então veja. Então veja. Então receba. Se o teu coração está inclinado, se a tua fé está acesa, então receba. Então seja curado, então seja mudado. Aleluia, então receba. No dia do atentado lá de Suzano, Deus me incomodou 5 da manhã. 5 da manhã eu acordei e comecei a orar deitado. Morto de preguiça, morto de cansado. E eu não sei o que tem que... Eu quero descobrir com alguém o que faz para ser livrado do cansaço. Parece que só aumenta. Eu comecei às 5 da manhã, eu comecei a orar deitado. E Deus, ajoelha, seu preguiçoso. Mas foi difícil ajoelhar. Eu fui me rastejando pela cama, igual uma minhoca. E ajoelhei na ponta. E eu orei de 10 a 15 minutos, não foi muito tempo. Foi o que eu aguentei. E o que eu achei assim, cumpri minha obrigação. Só que eu orei em outras línguas, eu não sabia nem que eu estava orando. A Bíblia diz que ora em outras línguas, não ora a homens, mas a Deus. E em espírito fala mistérios. Ele não sabe o que está falando, mas ele está falando. Deus sabe para que está servindo aquela oração. Aleluia. E ele vai empregá-la de alguma maneira. E eu crendo nisso, orando dessa forma, deitei. 8 da manhã, os irmãos chegaram, a gente levantou, começou uma obra lá em casa. 9 horas da manhã, chega a notícia do atentado. Falei, meu Deus. Você não sabe qual momento que as coisas vão vir e vão acontecer. Mas uma coisa é certa, a oração é que livra. A oração é que guarda. Você fala,
aquilo poderia não ter acontecido, realmente poderia não ter acontecido, e eu nunca ia saber por que eu orei. Mas uma coisa eu sei, não estou querendo colocar minha oração como algo de especial, mas uma coisa é certa, irmão. Olha, numa escola de 1.200 alunos, 5 foram atingidos, 5. Deus guardou ou não guardou muita gente? Guardou. Deus livrou muita gente. Pelo menos 50. Você olha pelo vídeo, aquele imbecil que entra depois dele, que entra com aquele arco, ele se atrapalha tudo, joga tudo no chão, não sabe que está perdido. E todo mundo vai passando por ele, ele agarra uma menina, bate nela, ele não sabe nem o que fazer. Se ele tivesse uma arma ali, tivesse preparado, quantos que ele não podia matar? A arma ele tinha, um arco e flecha lá, não sei o que era aquilo. Chama de besta. Uma besta levando outra besta. Poderia, mas não ocorreu. Não aconteceu. Então, no momento que Deus te incomodar para orar, não perca tempo. No momento que você sentir que você tem que orar, que você tem que buscar Ele, não perca tempo. Aleluia. Você não sabe o que está por trás daquele sentimento. Você não sabe o que está por trás daquilo. No momento que Deus te falar assim, vá até a igreja, me busque, não perca tempo. Então Paulo não cessava de orar por uma igreja que estava em avivamento. Não cessava de orar. Não cessava de orar. Irmão, ore. Eu quero agradecer a Deus, os irmãos que esteve comigo lá na sexta-feira. Agradeci pela festa, mas tem um agradecimento mais especial ainda do que a festa. A sexta-feira da vigília de oração, os irmãos estavam lá. Aleluia. Um grupo pequeno, mas estava lá, orando e intercedendo. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. E aí o Paulo mostra algumas qualidades daquela igreja. Primeira, operosidade da vossa fé. A operosidade da vossa fé. Uma fé viva, uma fé ativa, uma fé eficaz, uma fé que traz resultado, que produz resultados. Como nós falávamos aqui ontem, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Ele está falando de salvação. Por isso que ele diz, quem crê e for batizado será salvo. O batismo é uma obra. Mas a fé, ela não estaciona em uma obra, ou em algo que você faz uma única vez, não. A fé, ela é ativa, ela é constante. Fé sem obra está morta. E ele pergunta, pode uma fé como essa salvá-lo? Não pode, porque ela está morta. Obra não é só ir para a igreja. Obra não é dar dízimo, oferta. Obras são atitudes, são frutos. Atitudes para com o próximo, atitudes para com o irmão, atitudes dentro da sua casa. Que testificam, que mostram que você tem uma fé, que você crê em Deus, que você crê em algo, que você está influenciando o que está em sua volta, as pessoas, alguém, a tua família. Se a fé não tiver isso, ela está morta. E essa fé morta não pode salvar essa pessoa. Se ela está pensando, eu estou dentro da igreja, graças a Deus que eu estou salvo. Não, se sua fé é morta, ela não pode te salvar. Eu tenho uma mensagem, eu creio em toda a palavra. Se sua fé é morta, ela não pode te salvar. É o que Deus diz em sua palavra.
Ele não está perguntando em que você está crendo, ela está perguntando qual é o resultado da sua crença, do que você crê. Qual é o fruto disso? Essa é a pergunta. Pode semelhante fé salvá-lo? Crê tu que Deus é um só? Ah, eu creio que Deus é um só, eu não creio que Ele é três, eu creio que Ele é um só. Manifesta-se, a sua forma se manifesta em três, mas Ele é um. Seu nome é Jesus Cristo. Crê que Deus é um só, faz e bem. Até os demônios creem e tremem. Tem gente que crê, mas não treme. Não tem temor. Né? Ele crê e tremem. Querem, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Nós estamos falando da operosidade da fé de Tessalonicenses. Mas no versículo 20, versículo 19 de Tiago 2, ele diz: querem, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Abraão creu em Deus, amém. Isso foi imputado na conta dele como justiça. Mas o seu crer, as obras estavam presentes em tudo. Porque a primeira obra qual foi? Sai da tua terra e da sua parentela. Ele saiu. A obra é obediência. Da obediência, renúncias, atitudes. Ofereceu o próprio filho, foi lá e ofereceu. Jesus, quando deu autoridade para os discípulos, sobre espírito imundos, sobre enfermidades, purificar leprosos, ressuscitar mortos, de graça recebei e de graça dai. Eles foram, somente com a palavra de Jesus, olha, eu dei para vocês. Não houve sensação, não houve nada. Amém, então nós vamos. Era só fé. Fé não está baseada em sensação, fé não está baseada em emoção, não. Fé está baseada no que Deus disse em sua palavra. Aquilo que Jesus Cristo falou, acabou. Eles foram. E as obras acompanhou a fé deles. E tudo aquilo aconteceu, por quê? Porque eles foram, eles agiram. E quando a gente começa a operar em fé, aí é que você vê os resultados. Aí é que você vê as coisas acontecendo. Você vai colocar sua fé para operar nessa noite? Aleluia. Amém? Grandes resultados você verá na tua vida. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando eles estavam entrando naquela porta formosa ali, Pedro e João, olha como a fé produziu obras. Olha como a fé resultou em obras. O mendigo queria prata ou ouro. Foi para a porta da igreja para pedir prata e ouro. Tem gente que, ele pelo menos estava na porta da igreja, mas tem gente que vai à igreja pensando só nele. Seu benefício. Material, isso é que é pior. E quando está pensando no benefício espiritual, isso é o melhor benefício que você pode receber. Mas ele estava lá, esperando receber prata e ouro. João virou para ele, Pedro virou para ele e disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E puxando ele pela mão, ele levantou e de um salto entrou no templo, louvando a Deus e glorificando ao Senhor. Aleluia! As obras, elas são vistas pelos homens, irmãos. Elas são vistas pelos homens. Elas são vistas pelos homens. Eu desafio você que está aqui nessa noite, com alguma enfermidade, com algum problema, com alguma necessidade, eu desafio você a crer. Eu desafio você a crer. As obras vão seguir a tua fé e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Aleluia! A cura acontecendo, o milagre acontecendo, porque a fé opera o milagre de Deus.
ela traz à existência as coisas que não existem. A operosidade da vossa fé. Então, irmão, a igreja que está vivendo as bênçãos de Deus, vivendo o avivamento, que é o princípio da obediência, vivendo o avivamento, a fé dessa igreja, ela é operosa, ela está em grande operação. Aleluia, para todo lado. Abundância de fé na tua vida, abundância de fé na tua casa, abundância de fé nos teus atos. Faça tudo por fé, irmão. Coloque a mão no arado com fé. Aleluia. E você vai ver como Deus vai abrir o mar que está na sua frente. Glória a Deus. A abnegação do vosso amor. Olha as qualidades deles. Operosidade da fé, abnegação do vosso amor. Uma vida em função do próximo. Uma verdadeira família com relação ao próximo. Abnegação do amor, ajudando as pessoas. Tem pessoas que são aproveitadoras, mas Deus dirige o coração do eleito. Deus dirige o teu espírito. Deus dirige a tua vida para a pessoa certa. Deus dirige. E ele fala aqui em Tiago, ele fala assim, ó, com relação às obras. Se um irmão ou uma irmã estiver carecendo de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual proveito há nisso? A pessoa chega, ela está necessitada, ela precisa de roupa, ela precisa de pão. Você fala assim, vá em paz e que você seja farto. E que Deus supra a sua necessidade. E você não faz nada, que proveito tem nisso? Quantas vezes pessoas se aproximam de nós, irmãos, com necessidades, você sabe que a pessoa tem uma necessidade e você tem como supri-la, e ali Deus está dando a oportunidade de você ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, e você se recusa. Quantas vezes isso acontece? A gente deveria se vergonhar disso e não agir dessa forma, irmão. A avareza, ela é incondizente com o cristão. Ela não pertence ao Espírito Santo. Ela não pertence ao povo de Deus. Abnegação, Paulo está falando. Olha o que significa a palavra abnegação. Uma forma de sacrifício, ato de ignorar seus próprios interesses. É uma forma de sacrifício. As histórias que contam do meu pai, eu convivi com meu pai há pouco tempo, 8 anos apenas de vida. Mas meus irmãos, da parte pai, que me contam a história dele, ele era capaz de pegar o último centavo que estava no bolso dele, para pagar a passagem, dar para a pessoa que não tinha ido de ônibus, e ele ia a pé para o trabalho. Ele era capaz de fazer isso, ele fazia isso. Abnegação, sacrificar em prol do outro, em prol das pessoas. Cristianismo é viver em prol das pessoas, em prol dos outros, não em prol de você. O dom que você carrega, o dom que o irmão Brana carregava, não era em prol dele, era em prol dos outros. Quando ele estava lá naquele acidente de carro, no meio dos ferros ali, perdendo sangue, com hemorragia, cheio de problemas, ele orou pela esposa, a esposa voltou à vida. O filho falou para ele, fala a palavra, Senhor, fala a palavra, pai, em relação ao Senhor, declara em relação ao Senhor, para que tudo se resolva. Ele disse, filho, o dom não é para mim. O dom não é para mim, ninguém vai entender isso, mas foi o que ele disse. Mas o que nós carregamos da parte de Deus realmente não é para nós. Se você carrega algo da parte de Deus, isso não é para você, isso é para a pessoa que está próxima a você. Aleluia. Deus deu para você, mas não é para você, é para alguém. Aleluia. Quando você recebe uma palavra, quando você recebe algo do Espírito Santo, Deus deu para você, mas não é para você, é para alguém. Aleluia. É para você levar para alguém. A abnegação do vosso amor. Nada muda mais as pessoas do que isso.
Firmeza da vossa esperança, não vacila, não conhece o desânimo, não é inconstante, tem uma esperança firme, sabe onde é que está firmado. Firmeza da vossa esperança, uma igreja que é firme, uma pessoa que é firme, alguém que é firme de propósito. Você não pode, irmão, começar um propósito com Deus. Não vou perder mais nenhum culto. Vou levantar a tal hora para orar e tal. E depois de uma semana, depois de 15 dias, você não está fazendo mais. Onde está a firmeza da tua esperança, do teu compromisso, do teu propósito? Firmeza, constância. Sabe qual é o segredo para você não desviar da fé? Sabe qual é o segredo? Firmeza. Sabe qual é o segredo para você caminhar sempre com Jesus? Firmeza. Eu tenho pouco tempo, eu tenho 28 anos. Tenho pouco tempo que eu caminho no Evangelho. Para mim isso é pouquíssimo tempo. 28 anos. Quando eu me converti, o meu maior medo, sabe qual era? Voltar para a velha vida. Voltar para as bebedeiras, voltar para os bailes, para as festas. Né? Você fica rindo, né, rapaz? Eu sei um pouco da tua história, viu? Mas ficou no passado. Então, a gente, com medo. Eu tinha medo, meu Deus, medo. Aí eu estava num culto uma vez, aí um irmão apareceu lá na frente, um senhor com a sanfona. Eu vou contar um louvor para Jesus. Ele pegou a casa, tocava bem demais o irmão. Ele empedurou a sanfona no barrigão dele, começou a tocar, e ele estava feliz. E ele disse assim: eu dou graças a Deus por estar aqui, irmãos. Já tem 7 meses que eu estou no Evangelho. E eu tinha 1 mês de convertido. Eu falei: Jesus, me ajuda a chegar nos 7 meses. E já passaram 28 anos. Firmeza, 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 firmeza. Houve tempos ruins, houve tempos terríveis, tempos difíceis, mas nunca me afastei. Nunca desviei, graças a Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca perdi culto por qualquer coisa. Não. Aleluia, glória a Deus. Firmeza da vossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Reconhecendo, amados, a vossa eleição, São estas coisas, são esses atributos, são essa postura de fé, fé operosa, que opera, firmeza, são esse tipo de coisas, esse tipo de atributos, abnegação, que revelam a nossa eleição. Não é eu contar vantagem, dizer que creio nisso, creio naquilo, que revela alguma coisa, não. O que revela é o fruto que tem dentro de mim, é a forma como eu vivo desse jeito, como essa igreja vivia, que Paulo diz: isso revela a vossa eleição. Isso mostra que você é eleito. Isso mostra que você é um filho de Deus. Não é você dizer que é filho de Deus, não. Porque isso qualquer um pode falar. Mas ser filho de Deus é corresponder com o seu Pai, é agradar o coração do Pai, é viver conforme Ele deseja que o seu filho viva nessa terra. Tem coisa mais desagradável, mais desiludida para um pai? É um filho entrar por caminhos que ele não quer? É ou não é? Aí você acha que Deus fica como? Se Ele deixa uma palavra, Ele deixa tudo aqui para você saber como lhe agrada. Está aqui. Essa é a maneira de Deus. E você vive da sua maneira. Então você não o agrada. Assim como o pai que vive da maneira que quer, o filho que vive da maneira que quer, não agrada o pai. Eu estava lendo hoje Deuteronômio. Rapaz, você vai ler Deuteronômio. A lei era pesada de um jeito.
Porque eu vou dizer uma coisa. A coisa não era brincadeira, não. Trata até de ninho de passarinho, a lei. A lei dizia assim, se você encontrar um ninho de passarinho, com ovos, com filhotes, com a sua mãe, deixai livre, não tocai, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Um ninho de passarinho pode encurtar os dias de vida de alguém. Porque isso mostra a índole que está dentro da pessoa, que é má, perversa e maligna. E Deus não deixa impune. Sabe o que a lei dizia para o filho desobediente, beberrão, que não ouvia os pais? Pior coisa é o filho não ouvir o pai, viu, Agemiro? Pior coisa, não ouvir o pai e ouvir outro. É a pior decisão que ele toma na sua vida. Ainda que seu pai esteja errado, ouça-o. Ainda que ele esteja errado. Por quê? Porque a culpa vai recair sobre o pai, não sobre você. Você vai dizer para Deus, Deus, meu pai está errado, mas eu estou obedecendo a ele. Quando o Senhor se revelou ao profeta, que ele vinha trazendo água do poço, sabe para onde ele estava levando a água? Você sabe para onde ele estava levando aquela água? Para o alambique do pai, fazer uísque. Era para o alambique do pai. E Deus se revelou a ele. Ele estava obedecendo ao pai. O pai sendo errado. Mas a culpa caiu toda sobre o pai dele. E o pai dele, com 52 anos, faleceu. Morreu. Não vamos entrar nesses méritos, mas isso está tudo relacionado. Essas coisas estão relacionadas. Então ele fala assim: se o filho for desobediente, não obedecer ao pai e ser um beberrão, e ainda com castigo não lhe obedeça, o pai vai pegar o filho, vai levar os anciãos, e os anciãos vão apedrejá-lo, e o mal será tirado de Israel. Era assim que tratava Josemar, na velha aliança. Era assim que o tratamento era esse. Aí você imagina. Aí nós estamos vivendo na graça. Mas a lei, ela continua espiritual. A lei, ela continua espiritual. A graça perdoa, a graça tem o sangue, a graça tem as oportunidades, a graça tem tudo. Mas quando você brinca com ela, o castigo que vem é pior do que o da lei. A consequência é pior do que a da lei. Então, o comportamento da pessoa, a atitude da igreja, dos crentes, é que vai mostrar a sua eleição. Eu estou indo para a conclusão aqui, para a gente poder orar, para pegar fogo aqui nesse lugar. Aí agora você vai ver, mas por que aconteceu tudo isso? Por que a igreja de Tessalônica era tudo isso? Pela forma como a palavra chegou até ela. Pela forma como a palavra chegou até ela. Você vai ver aqui, ó. Porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis que tem sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Aleluia. Então o evangelho não chegou somente em palavras, em argumentos, em explicações, em deduções, em leituras, em ladainhas. O evangelho não chegou tão somente em palavras. Isso tem que entrar dentro do nosso espírito, dentro de um crente. Palavras, letra, mata, mas o espírito vivifica. A única pessoa que tem que falar é o espírito. Porque as palavras no espírito são vida.
mas fora do Espírito são morte. Não importa o que está sendo dito. Aquilo não traz vida, aquilo traz morte. Então a forma como a palavra chegou, a forma como a palavra chega ao teu coração, a forma como a palavra chega na tua vida, faz toda a diferença em você, irmão. Faz toda a diferença na igreja, no povo. A forma como isso tem sido recebido, como os Tessalonicenses receberam, lá na frente Paulo vai dizer, vocês não receberam as minhas palavras como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Se a pessoa não recebe, não sabe receber também, não vai ter efeito nenhum. Paulo diz em Hebreus que a palavra não pôde operar na vida dos judeus, porque ela não foi recebida com fé. Não foi acrescida a ela a fé. E se não é acrescida a fé, não tem como dar resultado na vida da pessoa. Então, no Espírito, em plena convicção, no poder de Deus, sobretudo, ou seja, acima de tudo, ele ainda fala assim, ó, sobretudo em poder, ou seja, acima de tudo, essa palavra foi em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, aleluia, glória a Deus. O poder que estava sobre Paulo, a convicção que estava sobre Paulo, o Espírito que estava sobre Paulo, foi derramado, despejado sobre aquela igreja, e ela recebeu com fé, aleluia. E Deus foi reproduzido no meio deles, Deus multiplicou a sua graça no meio deles, o poder dele, do Senhor foi multiplicado no meio deles, aleluia. E no reino de Deus, irmãos, não existe soma, você sabe disso, só existe multiplicação. Você olha para o livro de Atos, em nenhum momento está dizendo, e dobrou o número dos discípulos, e eram 2, agora é 4. Não. Multiplicava-se a palavra de Deus, multiplicava-se o número de discípulos, muitos obedeciam à fé. A palavra é sempre multiplicação. É multiplicação. Se tem 2, da próxima vez é 4, né? Mas da próxima vez não vai ser o quê? Vai ser 8, não vai ser mais 6, mais 2. Da próxima vez vai ser 16. Da próxima vez vai ser 32. Da próxima vez vai ser 64. Por quê? Porque é uma multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz, com efeito tornastes imitadores nossos e do Senhor. Uma igreja em avivamento se torna modelo, é uma imitadora. E ela se tornou modelo para a Macedônia. Olha só. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Você recebeu a palavra? Amém. Posto que em meio de muitas tribulações, não foi no bem bom não, foi em muitas tribulações eles receberam. Com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornasse o quê? Modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Você acha que só foi por aí? Só nesses 2 lugares? Não. Ele continua, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, que não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma para vocês. Uma igreja que não precisava acrescentar mais nada. Tamanha foi a repercussão da fé, tamanha foi a repercussão de Deus no meio dela, tamanha foi a repercussão do Senhor em vosso meio, o fogo incendiando, aleluia, os crentes se multiplicando, a obra de Deus prevalecendo, o poder de Deus prevalecendo. Aquela igreja era uma seara em chamas, aleluia, contagiando a todos que estavam em sua volta. Oh, glória a Deus. Irmãos, a tua fé tem que repercutir, a fé dessa igreja tem que repercutir, a fé das nossas vidas tem que repercutir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê assim? Você recebe assim? Levante suas mãos e diga, eu sou um modelo de Deus para a minha geração.
Em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, aleluia. Oh, glória a Deus.